Boa tarde a todos. Eu que agradeço, Joaquim, é um prazer estar aqui, nessa oportunidade de debater, como o Juarez disse. Nossa ideia aqui é debater propostas no sentido de fortalecer o atual governo. Bom, cumprimento meus companheiros de mesa. Eu procurei fazer a lição de casa. O documento tem três pontos centrais. O diagnóstico, eu estou absolutamente de acordo. São três pontos: o diagnóstico, depois uma discussão sobre a guinada conservadora na economia, com a qual concordo, e finalmente a mudança necessária. Eu concordo com as duas primeiras partes e queria fazer algumas recomendações, sugestões, provocações no item 3. Né? Então, o diagnóstico está absolutamente correto, o Arno enfatizou isso, o Juarez enfatizou também essa ideia de que é um simulacro. Esse é um ponto que eu gostaria de enfatizar. Quer dizer, do meu ponto de vista, essa crise é uma crise fabricada. Não existe, é uma crise fabricada pelo terrorismo econômico. Tá certo? Como é que eu posso falar em crise num país que em 2014 tinha taxa de desemprego de 4%? Pelo que alguns dados, esses dados são todos disponíveis, que eu não posso passar para vocês, mas a taxa de desemprego em 2014, na Irlanda, 11%, na Espanha, 25%, em Portugal, 14%, na Itália, 12%. A média de 2009 e 2014, o desemprego no Brasil, na média, 2009 e 2014, 6,2%, na Espanha, 22%, na Grécia, 16%, na Itália, 10%, na França, 10%. Como que eu posso ter uma crise se eu tenho uma relação dívida-PIB de 35%, dívida PIB líquida e a dívida PIB bruta em torno de 64%? Só para vocês terem uma ideia, em 2014, enquanto a dívida bruta em relação ao PIB no Brasil foi em torno de 63%, 64%, como está no documento, no Japão é 245%, o Japão deve 2 PIBs e meio. A Grécia 174, tudo bem, mas a Grécia está em crise, ok. Portugal 631, os Estados Unidos 105. Os Estados Unidos devem um PIB. Enfim, como é que eu estou em crise com 4,8% de desemprego e uma relação dívida líquida, dívida pública bruta em relação ao PIB 65, se a maior parte da Europa deve um PIB e meio, o Japão pede 2 PIBs e meio. Então eles quebraram, não existe. O Japão existe ainda, o Japão? Porque é possível, né? O déficit nominal, 2013, o 2013. O Brasil tem um déficit nominal de 3,3%. Na Irlanda é 7,5%, na Grécia é 5,6%, na Espanha é 6,3%, no Reino Unido é 6,9%, no Japão é 10%. Ou seja, por qualquer indicador que você perceba, né, é evidente que existe uma crise, é evidente que o Brasil não é uma ilha, certo? Tem reflexos sobre aqui, mas dada essa crise internacional, né, eu não posso admitir que, em termos relativos, né, a situação do Brasil seja essa, porque os indicadores, tem vários indicadores que a gente mostra aqui, tem o risco Brasil. O risco Brasil era em torno de 900, 700 aqui até 2002, depois passou para um patamar de 400%. E nos últimos anos é em torno de 200, não mexeu uma linha aqui. Ou seja, tem uma série de indicadores que eu não consigo ter crise. Até 2014 eu não vejo crise.
Os dados são impressionantes. Aqui, só para vocês terem uma ideia, esse aqui desculpe, André, mas aqui, por exemplo, investimentos diretos estrangeiros no país. Aqui é 95, 98, 99, 2002, 2003. 2003, 2006, mas eu não consegui enxergar. Vira tudo. 2007, 2010, 2001, 2014. Investimento direto estrangeiro. Sobe. 2011, 2014, na média. Sobe em relação a 2007 e 2002. Você olha aqui. Evolução das reservas internacionais líquidas. Média do 2007 e 2010, 228 bilhões. Média 2011 e 2014, 370 bilhões. E aí vai aqui, depois eu disponibilizo isso para vocês. Dívida externa bruta. Antes era 37,9 do PIB, passou para 26, para 12 e nesse último período 13,9. E tem vários indicadores desse tipo, estão disponíveis. Enfim, ou seja, qualquer indicador que a gente observa, eu da física até 2014 não tem crise. Essa crise foi fabricada. E aí, eu acho o seguinte, o nosso problema, como disse o Juarez, é um problema de disputa de hegemonia, uma disputa de formação da opinião pública. O que eu vejo é que o governo brasileiro... Já está terminando? Não, 5 minutos. Só deu 5. Só deu 5. Pensei que só tivesse 5. Eu acho que o governo brasileiro não se defendeu. O governo, o partido, tem problema de comunicação aí. Nós não mostramos esses dados aqui, certo? Nós não fizemos o contraponto. Eles conseguiram passar para a opinião pública a partir de 2013 que o Brasil estava numa crise medonha em função da eleição, isso é óbvio, tá certo? Ela pode desgastar o governo em função da eleição de 2014. Muito bem. Então eu concordo com o diagnóstico. Acho que vocês poderiam, você tem mais argumento para ressaltar, né, a ideia do simulacro e a ideia minha que é uma crise fabricada para desgastar o governo, especialmente a partir das manifestações de 2013, quando o governo perdeu a popularidade, etc., visando as eleições de 2014. Ponto. Tá certo? E nós não defendemos, nós não contra-argumentamos. Até argumento enorme, a gente achou que o João Santana ia resolver depois de 4 anos, ninguém defendendo o governo, ninguém defendendo o governo. E ela, na época, defendia um pouco, mas ninguém me lê, ninguém presta atenção nas coisas que eu escrevo. Não adianta, certo? Não é verdade, André? Mas eu não vi, eu estou falando uma coisa séria, eu não vi o governo pautando a mídia, o governo sai uma notícia errada, alguém do governo, se não é o ministro, tem que ter um porta-voz. Meu Deus do céu, eu vejo o Obama tem 3 porta-vozes, 10 porta-vozes, todo dia eu vejo um porta-voz do Obama na televisão, tá certo? Desmentindo uma coisa, mas a gente não tem, tá certo? Ficamos 4 anos. Acho que um grande dia tem a ver com essa questão da comunicação. A guinada conservadora na economia, eu concordo completamente. E eu quero lembrar aqui um episódio que para mim é interessante. Muito rapidamente isso daqui. No final de 2005, o governo Lula pretendia fazer um programa chamado Déficit Nominal Zero. Final de 2005. E a ideia era aprofundar a agenda ortodoxa que vinha sendo implantada até então. Esse programa pretendia fazer um déficit nominal de 7% do PIB durante 10 anos. Né? Ou seja, tem que fazer um superávit de 7% do PIB durante 10 anos. Ele dizia assim, daqui a 10 anos a relação dívida-PIB vai chegar a 35%. Na época era 55, 50 e pouco. Tá certo? Bom, no final, o que aconteceu? Nós chegamos a 33% do PIB, crescendo o PIB, não cortando despesa, tá certo? Foi a mesma coisa, conclusão social, etc. Mas o que eu quero chamar a atenção é o seguinte: quando chegou 5, a presidenta Dilma, que então era ministra da Casa Civil,
de uma entrevista no jornal, no Estadão, 9/11/2005, que ela diz exatamente o seguinte, olha: para ela tratava-se de um plano rudimentar, pois não atacava a questão central dos juros. Sem isso, diz ela, o governo estaria enxugando gelo. Ela diz assim: para crescer é necessário reduzir a dívida pública. Para a dívida pública não crescer, é preciso ter uma política de juros consistentes, porque senão você enxuga gelo. Faça um superávit primário de um lado e aumenta o estoque da dívida de outro. Eu me fechei em mim mesma. É uma discussão que tem que ser feita com muita cautela. Discutir ajuste fiscal de longo prazo não é fazer projeção para 10 anos com base em planilha. Fazer um exercício de números dentro do meu gabinete e achar que ele será compatível com o nosso país não é consistente. Então, essa declaração, certamente autorizada, detonou o tal do déficit nominal zero. Certo? E a partir daí teve uma inflexão na política econômica do governo, o crescimento voltou para a agenda, etc., o crescimento do PIB, etc., teve a inclusão toda, e essa relação dívida-PIB caiu de 50 e poucos por cento para 33%, tá certo? Sem provocar roxo, mas fazendo pela via do crescimento. Né? Então é uma coisa que eu me lembrei dessa passagem aqui e trouxe para vocês, para a gente pensar, né, como que é complicado o momento atual. Né? Porque isso aqui está certo, esse diagnóstico está certíssimo. O Lacerda, Antônio Corrêa Lacerda, da PUC, ele fala o seguinte, que o Brasil, essa questão dos juros no Brasil é uma indecência. Eu nem estou falando do juro ao consumidor, estou falando da taxa de juros Selic. A taxa de juros do consumidor é agiotagem, certo? 300% ao ano no cartão, essa coisa de agiota, mas não vou falar disso. A taxa de juros Selic no Brasil é indecente. O Lacerda faz uma análise assim: o Brasil tem uma dívida pública de 35% do PIB e o custo dela anual é 5% do PIB. Diz ele, então nós temos 35% do PIB e gastamos mais ou menos 5% do PIB. Sendo que países cujas dívidas líquidas são proporcionalmente equivalentes têm um custo de cerca da metade ou menos maior. Então, quem deve 35% da Polônia, do PIB, como a Polônia, a Holanda, Canadá, a Polônia gasta 2,5%, a Holanda 1,5%, o Canadá 0,5% do PIB com juros. Né? E outros países que têm, por exemplo, a Espanha, Portugal e Grécia. Espanha deve 75% do PIB, Portugal a dívida é 120%, a Grécia 160%. E o custo do financiamento deles é 2,5% do PIB, 4,5% do PIB. Eles não tem lógica o que a gente gasta de juros, etc. Portanto, essa questão é central. Como eu só tenho 5 minutos, o mais importante eu vou acabar não falando muito. A questão do projeto que vocês, a terceira parte, a mudança necessária. Aqui eu escrevi, mas o Joaquim já está lendo, eu escrevi que podia ser mais ousado. Eu não ia falar isso, mas é para você falar isso. Mas eu acho que podia ser mais ousado. Por que eu digo isso? É correto, os rumos da política econômica precisam ser alterados, é correto dizer devemos ter o Estado atuando em favor do crescimento, ao contrário, etc. Só que o documento diz: os rumos da política econômica precisam ser alterados. Devemos ter o Estado atuando a favor do crescimento e não ao contrário. Eu pergunto, sem rever o tripé macroeconômico? E quando o documento e o próprio Arno aqui falou nós temos que mudar a política monetária. O documento, diversas vezes, ele critica a política monetária, o Banco Central. Quer dizer, apesar da política monetária conduzida pelo Banco Central continuar conservadora, nós conseguimos crescer. Como a Selic é muito alta, não se fez isso. Enquanto a política monetária fazia essa coisa, o Banco Central fazia uma política monetária contracionista. Parece que a culpa é só do Banco Central. Né? O que eu vejo é o seguinte: aqui é uma discussão que a gente tem que fazer, tá certo? Tem que rever com o tripé macroeconômico, não sei, tá certo?
Porque qual que é a ideia do tripé? A ideia do tripé é muito simples, é preservar a riqueza financeira. Ponto. Qual que é a ideia? A ideia é, eu tenho que manter a inflação na meta. Quem cuida da inflação? O Banco Central, só cuida da inflação, a única missão dele. Ah, muito bem. E qual o instrumento que ele tem? Só tem um, aumentar a Selic. Ah, tá bom. Mas aí vai aumentar os juros, tem que pagar esses juros. Então tem que fazer superávit primário. Tem que cortar a despesa corrente para pagar uma parte dos juros. E quem não cumprir o superávit primário, vem as agências de risco e baixa a nota do Brasil. Quer dizer, isso é uma arquitetura montada, tá certo? Para preservar a riqueza. Quer dizer, isso inviabiliza o crescimento, isso daí interdita qualquer processo de desenvolvimento. Né? Eu só quero lembrar, não tem muito tempo, mas essa gestão ortodoxa do tripé macroeconômico tem sido questionada até pelo FMI, certo? Eu disse aqui, a democracia socialista está sendo mais conservadora que o FMI, ao não enfrentar o debate dessa questão. Está com letra pequenininha aqui, mas tá certo. O atual economista-chefe do FMI, o Olivier Blanchard, num artigo recente, disse assim: a crise deixou claro que a visão crescentemente benigna das flutuações econômicas, dominante até a crise de 2008, estava errada e que há necessidade de uma avaliação profunda, guiada por incompreensões e dogmatismos. A política econômica, em especial a política monetária, assumiu um elemento de magia negra. O relatório de outubro do Fundo Monetário Internacional, ele diz o seguinte, que os riscos de médio prazo associados ao baixo potencial de crescimento e à estagnação secular das economias, esse é o risco que está em jogo. Logo depois que foi anunciado esse programa, a Christine Lagarde chamou essa política descentralizada de nova mediocridade. O atual período em que, embora a economia global continue se recuperando, ela permanece excessivamente frágil e desigual, fraca demais para efetivamente lidar com as dificuldades de 200 milhões de pessoas empregadas ao redor do mundo. O FMI e o G20 recentemente propõem um programa de investimento na Europa. Né? Aqui tem uma outra passagem aqui, não sei se vocês conhecem, o Martin Wolf. Martin Wolf é o editor do Financial Times, ele lançou um livro agora. Ele diz o seguinte, ó: os economistas heterodoxos estavam mais corretos do que os ortodoxos. Afirmando que voltou a admirar a visão de Keynes, ele sentencia, aspas, a confiança ingênua na estabilidade de um sistema financeiro desregulado desapareceu, talvez por uma geração, com exceção de nichos isolados no mundo acadêmico. A confiança entre as autoridades do sistema financeiro desabou. Esse é um modelo maravilhoso para banqueiros, mas e para o resto do mundo? Ele está falando isso aqui, é o Martin Wolf, editor do Financial Times. Você é um cara que sempre defendeu política desse tipo. Né? O Stiglitz diz assim: o grande problema de 2015 não é econômico, o problema são nossas políticas estúpidas. Não obstante, quer dizer, o que eu quero dizer é o seguinte: no mundo todo, mesmo o establishment tem criticado essa gestão ortodoxa do tripé macroeconômico. Eu estou terminando já aqui. Aqui no Brasil, a ideia do tripé é uma ideia fixa. Tá certo? Você vai mexer nisso, é heresia. O Beluso, olhando o que está acontecendo no mundo, ele escreveu o seguinte: antigamente as ideias vinham de navio, agora elas chegam de carroça. Quer dizer, o que eu quero dizer com isso? Quer dizer, eu não sou ingênuo, tá certo? Eu sei que mudar o tripé macroeconômico, não existe, a correlação de força é absolutamente desfavorável para isso. Mas eu acho que nós no campo progressista, nós temos o dever de olhar o que está acontecendo fora do país, tá certo?
Eu aqui remeto muito rapidamente a um artigo recente que o Luiz Fernando de Paula, do FRJ, escreveu na revista da plataforma, onde ele sugere coisas que já existem em outros países do mundo. Outros países do mundo que adotam o tripé macroeconômico, mas estão fazendo outras coisas. O que ele está recomendando? Primeiro, só para dar alguns exemplos para vocês, aperfeiçoamento do regime de metas de inflação com a adoção de um horizonte de decisão mais amplo, por exemplo, 2 anos, para dar espaço que a política de juros acomode mais suavemente os choques de oferta. Isso já existe em outros países do mundo. A adoção de um regime de bandas fiscais ajustados ao ciclo, com limite de tolerância para permitir o uso de políticas anticíclicas em períodos de desaceleração. Quer dizer, você tem a meta de superávit fiscal, mas tem uma banda, tá certo? A meta de inflação, mas um horizonte maior. Não é? A adoção de um regime de câmbio flutuante administrado. Quer dizer, você pode, mas você tem algum tipo de interferência. Tem países que adotam a quarentena, outros países adotam não sei o que lá. Né? E aqui não, aqui nós temos um negócio puro sangue. Está claro? Quer dizer, como é que nós vamos mexer com isso? Eu termino aqui, só quero citar, depois a gente debate. Vocês falam, além da gestão macroeconômica, eu acho que esse é um debate que nós temos que fazer, temos que trazer, eu não sou macroeconomista, tá certo? Mas a gente tem que trazer os macroeconomistas que estão pensando nessa, que sabem exatamente, estão estudando o que está acontecendo no mundo do ponto de vista de críticas a esse paradigma, alternativas, que países que adotam paradigmas semelhantes, etc. Evidente que não dá para, bom, agora não vai ter mais tripé macroeconômico, mas dá para você flexibilizar, nós temos que ver o que está acontecendo no mundo, tá certo? E propor esse debate, fazer esse enfrentamento. Para terminar, vocês falam em taxar grandes fortunas, sim, mas não basta a grande fortuna. Tem muita coisa para fazer aqui, depois a gente pode falar, tá certo? Depois a gente pode falar sobre isso. Enfim, teria algumas outras questões, eu posso falar depois, para priorizar o investimento, né? Investimento de longo prazo, tem que dar para um programa de longo prazo, como é que se cria mecanismos de financiamento de longo prazo, enfim, tem uma série de questões aqui. E finalmente, para terminar mesmo, eu vou passar a bola, eu vou colocar uma questão que o André, que eu me inspiro nos excelentes trabalhos do André Cinti, que é o seguinte: eu acho que um desafio nesse momento, que a gente está com um novo congresso, nós podemos discutir propostas, etc. Eu acho que uma questão central que a gente deveria refletir sobre ela é o que o André chama do reformismo fraco do PT. Certo? Do meu ponto de vista, eu acho que ele tem toda a razão. Nós, por exemplo, a inclusão social, nós fizemos a inclusão social, mas não fizemos as reformas estruturais que precisavam ser feitas. Tá certo? A questão de não rever o tripé macroeconômico é apenas uma delas. Mas nós também não fizemos uma reforma tributária. Em 12 anos nós fizemos uma reforma tributária. A reforma tributária, o sistema tributário que está aí, é o sistema tributário que foi aprovado pela ditadura militar em 67, que é baseado no consumo, que foi piorado pelo FHC nos anos 90. Nós não mudamos isso. Nós não revimos o Pacto Federativo, nós não... a reforma política... Enfim, tem uma série... A reforma agrária, cadê a reforma agrária massiva? O Tapar, que estava lá no programa de 2003. Cadê a reforma tributária que faça a justiça fiscal, que está lá no programa de 2002, do programa do governo de 2002? Tem uma série de outras reformas, de outras questões que nós não enfrentamos. Essa questão do tripé econômico talvez seja uma das mais importantes. Então acho que esse tema é o debate. Como enfrentar... Eu, como trabalho com políticas sociais, a minha avaliação é distribuímos renda, mas não enfrentamos as grandes questões estruturais no campo das políticas sociais, o que passa também pelas questões mais amplas, como a economia e a política. Enfim, são essas um pouco as questões mais provocativas aqui para o debate. Muito obrigado, Eduardo. Muito obrigado mesmo.